Imagine viver em uma situação realmente extrema. Desertos, por exemplo, não seria nada fácil. Além do clima altamente seco e da água escassa, as mudanças de temperatura são enormes. De dia, o calor é absurdo. E de noite faz frio abaixo de zero. Aqui na Terra esse é um tipo de desafio para poucas pessoas. Mas vamos tornar o problema um pouco mais interessante. E se em vez de termos que viver em uma região, nós tivéssemos que viver em um planeta completamente hostil? E calma que as altas temperaturas nesse caso seria o menor dos seus problemas. Sua nova residência seria um planeta onde não existiria nenhuma fonte de água. Deserto. Desertaço. Isso significa que não tem oceanos, não tem rios, lagos, mares, chuvas, poça de água. Não tem nada. Como você sobreviveria em um local desse? Isso porque eu ainda estou facilitando a tua vida, eu não estou colocando mais nenhum outro empecilho como guerras planetárias, disputas políticas ou uma minhoca gigante que pode sair da Terra e te comer inteiro. Mais um dos filmes mais esperados de 2021 traz isso tudo e um pouco mais. Em Duna, pessoas conseguem não só viajar entre os planetas, como conseguem habitá-los, e grande parte da sua história se passa em um completamente deserto. E a única forma de sobreviver nesse planeta, também chamado de Arrakis, seriam utilizando trajes especiais que têm uma função bem específica: aproveitar toda a sua água. Sem esses trajes, viver em Duna seria praticamente impossível. Mas, afinal de contas, seria isso só obra de ficção ou nós estaríamos perto da realidade? A ciência, ela consegue explicar a tecnologia que temos nos trajes de Duna? Fica aí que eu vou contar algumas coisas que vai surpreender vocês, vai. Bora pro que interessa. Escrito por Frank Herbert, Duna possui um dos universos mais complexos e bem desenvolvidos que existe. Passando há milhares de anos no futuro, em um contexto onde viagens interplanetárias é algo comum, grande parte da sua história vai se passar no planeta Arrakis, um planeta completamente desértico que também pode ser chamado de Duna. Rick, o que eu perdi em Arrakis? O lugar não é completamente desértico? Eu não quero ir pra lá não, cara. E seria bem verdade que não faz sentido nenhum você ir para um local desses se ele não fosse a única fonte da especiaria mais importante, não do mundo, mas do universo. Duna é o único local onde nós conseguimos encontrar melange, a substância mais importante de todas. Quem domina o melange, domina o universo. Então é melhor você começar a dar teus jeitos aí de sobreviver no deserto. Projetados para nos auxiliar nessa desfavorável tarefa, os Steel Suits, ou trajes-estiladores, são macacões que, além de proteger do sol e da areia, ele tem uma funcionalidade muito mais interessante: o de conservar e reutilizar toda a umidade presente em seu usuário. Saindo um pouco do espaço e trazendo contexto um pouco mais aqui para a Terra, nós estamos perdendo água a todo momento. Não só fazendo atividades físicas, mas na verdade você está perdendo água nesse exato momento agora na sua cadeira. Já que isso acontece até quando nós estamos respirando. E só para vocês terem uma ideia, turma, uma pessoa normal tende a perder mais de 2 litros de água por dia. Isso porque eu não estou entrando nem aqui ao mérito questões como atividades físicas ou ambientes mais quentes como é aqui no nosso Brasil. O que significa que, dependendo das condições, você pode perder mais de 1/4 da sua massa corporal, caso você não faça nenhuma ingestão de água. Pensando nisso, Frank Herbert traz a tecnologia para um futuro onde você é capaz de reutilizar toda a sua água, sua respiração, seu suor, sua urina. Pois é, tudo mesmo. Sinta-se como uma versão de Bear Grylls, só que um pouquinho menos nojenta. Pode fazer se estiver perdido aqui sem uma gota de água é beber o líquido do cocô fresco de um elefante. É muito nojento, mas pode salvar sua... Não! Não!
Mas engana-se você que pensa que esse tipo de coisa fica só na ficção. Hoje nós temos processos que conseguem fazer algo semelhante. Um deles é o processo chamado de osmose reversa. Em um processo de osmose normal, nós geralmente temos dois meios separados por uma membrana. Para ficar mais fácil, vamos pegar substâncias simples aqui. Vamos ter uma mistura de água e sal, por exemplo. Entre esses dois meios, geralmente um se sobressai, tendo uma concentração maior de sal, por exemplo, do que o outro. Nesse caso, no processo de osmose natural, a água passaria do meio de menos concentração para o meio de mais concentração, até o momento em que nós tenhamos concentrações iguais de sal entre os dois meios. Só que nessa linha de raciocínio, o que estamos fazendo é pegando a água de um local e passando para outro que tenha substâncias, e nós queremos fazer o processo reverso. Por isso, nós utilizamos a osmose reversa. Rick, jura? Fazendo a osmose reversa, a ideia aqui é passar a água do local onde tem mais concentração de substâncias para o meio de menor concentração. Então, se por exemplo, nós temos dois meios, um com água pura e o outro com água da sua urina, nós conseguimos, através de um processo de osmose reversa, trazer a água que tem as substâncias para o local onde temos a água pura. Fazendo assim, de forma básica, a reutilização, por exemplo, da água da sua urina ou do seu suor. Obviamente, no meio desse processo existe a inclusão de algumas outras coisas. Então, por isso, turma, eu vou mostrar para vocês os tragestiladores que temos hoje aqui na Terra. Pois é, não fica só na ficção não, eu vou mostrar para vocês o que nós temos hoje aqui que pode ser feito com a ciência. Mas antes eu vou pedir a você que está vendo aqui esse vídeo para deixar aí o seu like e se inscrever no canal, clicar aí no sininho para ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aqui com aquele teu amigo nerd que adora Duna e nunca pensou que poderia ter um tragestilador na vida real. Um exemplo prático que temos hoje fica a alguns milhares de quilômetros acima da nossa cabeça. Na estação espacial, astronautas têm que enfrentar diariamente o problema de economia de água. Para entendermos a situação, vamos primeiramente pensar no foguete. O foguete é basicamente um tubo gigante cheio de combustível e uma pequena parcela de carga. Para vocês terem uma ideia, em uma missão típica na órbita terrestre, cerca de 80% da massa que temos no foguete é só combustível. Os outros 15% ali é o próprio peso do foguete, então resta apenas 5% da massa total para utilizarmos com suprimentos de qualquer outro tipo de carga que queremos enviar para o espaço. Por isso, levar qualquer tipo de coisa para a estação espacial é algo extremamente caro. Então vocês provavelmente já estão entendendo que atividades fáceis e simples aqui na Terra, como armazenar água potável, é completamente difícil para alguém que está lá em cima. Por isso, a bordo, nós temos a nossa própria versão dos tragestiladores, que seria um sistema regenerativo de água. Assim como a tribo Fremen, astronautas utilizam e reciclam toda a umidade, quase toda a umidade que eles possuem. Além do que, esse sistema, que também pode ser falado como um sistema de dessalinização, é basicamente um processo de osmose reversa com a inclusão de outros produtos, como por exemplo, a adição de iodo na água para matar bactérias e outras substâncias que ficam nela, que deve deixar o sabor da água, ó, uma bosta. E contrariando o bom senso, a água que os astronautas utilizam lá em cima é de uma pureza muito melhor, diga-se de passagem, que a água que temos aqui na Terra. O que também não é muito difícil não, né? Vamos combinar. A grande diferença entre nós e a ciência de Frank Herbert é que hoje ainda não conseguimos utilizar esse sistema como um traje. A bordo da Estação Espacial Internacional, esse sistema de regeneração de água, ele tem mais ou menos o tamanho de um armário médio. Estima-se que a estação espacial seja capaz de economizar até 6.000 litros de água em média por ano. Um outro ponto interessante que podemos comparar a história de Duna com a nossa realidade seria a fonte de energia que nós utilizamos para startar todo esse processo. Em Duna, usa-se a energia do próprio corpo, que não é um conceito impossível. Você certamente seria capaz de capturar a energia do seu corpo. O único problema seria a quantidade que nós estaremos falando disso.
Por exemplo, para rodar o sistema de recuperação da água da estação espacial, você muito provavelmente vai precisar de mais energia do que um simples corpo de um humano pode providenciar. Isso porque nós não estamos nem entrando no mérito aqui de que o corpo humano, em termos de termodinâmica, é uma máquina muito pouco eficiente. Se, por exemplo, você é o tipo de pessoa que consome, não sei, vamos dizer, 2.500 calorias por dia, a quantidade de energia que você poderia prover gira ali em torno de 625 calorias. Então, mesmo que nós traduzíssemos esse armário hoje para uma vestimenta, nós não seríamos capazes de fazer o que nós vimos em Duna. Mas vamos combinar, né? A galera tá há 10 mil anos na nossa frente, então a gente tem tempo mais que o bastante aí para dar um jeito nisso daí. Então é isso aí, turma. Eu espero que vocês tenham gostado e comenta aí pra mim, cara, vocês já sabiam dos transdestiladores? Vocês gostam de Duna? Já tinham ouvido falar? Diz aí pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!